O que você pensa sobre depressão, violência, gravidez na adolescência, álcool entre os adolescentes, descasos sociais, política? Tenho certeza que você tem muita coisa a dizer sobre esses temas que eu acabei de falar, não é verdade? Acho que você tem uma opinião diferente da minha ou diferente de alguém que está ao seu redor. O gênero que a gente vai estudar hoje é o artigo de opinião. E para você saber direitinho como funciona, fica comigo. Eu sou a professora Sheila e a aula de hoje é sobre como emitir a sua opinião dentro deste gênero, mas na redação. Como escrever um artigo de opinião? Segue! O artigo de opinião, ele vem ser um texto, nada mais, nada menos, que vai ser um gênero utilizado para que você possa fazer uso do cunho argumentativo. Isso quer dizer que você vai colocar a sua maneira de pensar, o seu ponto de vista em relação a algum assunto polêmico da atualidade, certo? Então, veja, já que eu estou falando de assuntos polêmicos, eu vou tratar de termos que estão sempre no presente, tá? Esse gênero, ele é um importante instrumento para você se formar como cidadão, mas um cidadão capaz de persuadir, ou seja, de convencer as pessoas daquilo que você pensa e não do senso comum, ok? E aí você vai ser capaz de formar opinião, de praticar a cidadania e de resolver, contribuir para o meio social de uma forma diferente, certo? O artigo de opinião, ele é um texto em que você pode colocar a sua opinião, bem interessante isso, em primeira pessoa, né? Não é preciso você se sacrificar em terceira pessoa, você vai colocar em primeira pessoa e você vai conseguir de imediato já se expor de uma maneira bem pessoal. Quer dizer, então, que você é livre nesse gênero para você falar o que pensa e, claro, com argumentos válidos. Vamos para uma definição? O que é que então é um artigo de opinião? Primeiro, ele é um gênero opinativo de cunho argumentativo, como eu já tinha dito para vocês, ok? O autor, ele tem a finalidade de apresentar determinado tema no seu ponto de vista. Tinha acabado de falar para vocês isso. O principal objetivo é informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Essas três ideiazinhas é o ponto-chave do artigo de opinião, tá? O principal objetivo é informar e persuadir, certo? Primeiro, gente, todas as vezes que eu vou convencer você de alguma coisa, eu tenho que, primeiro de tudo, ter um argumento válido. Eu não vou falar sobre reformas políticas se eu não sei quais são as reformas políticas. Eu não vou falar sobre decretos de leis se eu não sei quais são os decretos de leis. Ou eu até sei quais são os decretos, mas eu não sei por que está sendo decretado isso. Eu tenho que ter primeiro conhecimento para eu conseguir ter argumentação. Sabe que eu estava estudando alguns artigos nessa quarentena e um me chamou bastante a atenção, onde dizia que a questão não só do brasileiro, mas a questão da humanidade em relação à leitura era isso. A falta de informação é a questão da preguiça de ler. Falava que o nosso país era um país não leitor.
E aí era uma informação exposta, mas o fato da gente não ler, a gente não gera argumentos. A gente espera o outro ler, para o outro dizer o que é que está escrito, e aí a gente concorda com ele ou discorda. Sabe o que é que tem de errado nisso? Se eu leio, eu tenho capacidade de criar uma opinião, uma visão positiva ou negativa daquilo ali, e eu emito a minha opinião e eu vou te contar. Quando eu vou te contar, eu já vou usando a estratégia argumentativa e eu acabo te convencendo que aquilo ali é uma escolha correta ou uma escolha coerente. E você acaba também concordando comigo porque você não entende o que eu estudei, o que eu li, o que eu falei. Tá entendendo? Por isso que todas as vezes que a gente for estudar, falar, escrever, principalmente um artigo de opinião, a gente precisa estudar o assunto. Se eu for falar na gravidez na adolescência, eu tenho que estudar sobre a gravidez na adolescência. Se eu for falar sobre a questão do álcool entre os adolescentes, eu tenho que estudar sobre o alcoolismo. Se eu for falar sobre as drogas lícitas e ilícitas, eu tenho que estudar sobre as drogas. Então, todos os assuntos que eu for falar, eu primeiro tenho que estudar. Eu não posso ir ao senso comum. Se eu for falar sobre o aborto, a legalização do aborto, ou falar sobre o estupro, eu tenho que estudar. Eu não posso ir no senso comum de que uma garota é estuprada apenas porque usa short curto ou saia curta. Mas e a garota que estava de saia longa ou vestido longo e estava passando e foi estuprada? Tá entendendo? Então, eu preciso entender que existem pessoas que estudam temas, né? Existem especialistas, existem várias pessoas que estudam os temas e que já escreveram livros sobre isso, então eu preciso estudar. Onde é que tem isso? É na internet? É em um livro? Eu posso estudar? Eu vou me basear em quê? Aí, a partir do momento que você se baseia, que você estuda, você vai conseguir encontrar uma argumentação e dessa argumentação que você vai conseguir encontrar, aí sim você vai conseguir gerar uma persuasão. Por isso que diz informar e persuadir o leitor sobre um assunto, certo? Vamos dar uma olhadinha nas características. Vê, o que é que tem um texto tão aparentemente fácil, se eu vou me expressar, né? O texto é argumentativo, que difunde opinião sobre um tema polêmico, tá bom? Você tem que entender que você está fazendo um texto argumentativo, é a sua opinião que conta, mas você não está escrevendo para você, você está escrevendo para outras pessoas lerem, tá? Onde é que esse texto ele pode circular? Quer dizer, como as pessoas podem ter acesso a esse texto? Esse texto ele pode ser dado em jornais, em revista, na internet, né? Principalmente hoje que os meios de comunicação em massa nós estamos encontrando mais na internet, né? Veja, ele tem que ter título. Geralmente, esse título ele tem que ser polêmico, ele tem que ser provocador. Para quê? Para que a gente possa aguçar o interesse da leitura, né? E tem que estar escrito na língua padrão, ou seja, nas normas cultas. A gente não pode estar usando a linguagem informal aí. A gente tem que sim que fazer uso da linguagem padrão, a gramática padrão, normativa, tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha no que a gente tem mais para aqui. Então, a estrutura básica do artigo de opinião, a gente tem que pensar nele como se fosse uma engrenagem, né? Por quê? Porque ele vai estar sendo dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada parte do texto, ela tem que funcionar assim como uma engrenagem, uma casando com a outra para que o texto flua corretamente.
Eu não posso escrever uma coisa na introdução, outra completamente diferente no desenvolvimento e outra que não tem nada a ver na conclusão, no desfecho, né? Eu tenho que casar as ideias. E mesmo assim, que eu ainda, vamos dizer que eu ainda esteja falando tudo da mesma coisa, mas a minha introdução não casa com o desenvolvimento, nem tampouco com o meu desfecho, eu aí estou fazendo um relógio parado, ou seja, sem funcionalidade nenhuma, porque as pessoas irão ter dificuldade de entender e aí também não vou ter êxito na minha escrita, ok? Então vamos lá. Quais são os elementos de um artigo de opinião? Primeira coisa que ele vai ter que ter um título provocador, um título bem interessante, certo? Outra coisa, ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, como a gente falou. Na introdução, a gente vai ter que estar atento a 3 elementos básicos, que são a contextualização, o problema e a tese. Esses 3 elementos, eles têm que aparecerem na introdução. Como é que eu falo da introdução? Gente, olha só. Quando a gente fala em introdução, nós estamos falando da parte mais importante do texto. É a partir da introdução que alguém lê ou não o seu texto, certo? Se o seu texto for interessante, ele amarra a introdução, alguém vai ler a introdução e vai se amarrar nela. E aí vai dar vontade de ler seu texto. Se sua introdução não for boa, o texto do texto pode estar excelente, ele não vai valer nada. Por quê? Porque ela não vai despertar interesse. Então, ela tem que ter a contextualização. Tudo gira em torno de um problema, tá bom? Por exemplo, eu tenho um problema. Qual é o problema? Vamos falar sobre depressão. É um tema legal. Nós vamos falar sobre a depressão. Tá bom. Esse é o problema, tá? O que é que causa esse problema? É a minha ideia. Poxa, o que é que causa a depressão? Então, se a minha ideia é a minha tese. Quando eu falo em tese, tese quer dizer ideia central e ideias secundárias que eu tenho sobre esse problema, tá bom? Eu acho que a depressão é causada, sei lá, por tantos índices, né, que causam depressão. A tristeza absurda, falta, ausência de alguma coisa, e pode ser até também o excesso, né, de cuidado, enfim, muitas coisas causam depressão. E a contextualização. Que contextualização é essa, gente? A contextualização quer dizer, então, esse problema, a depressão vem de onde, né? Desde quando? E por que ela está tão forte assim, nessa medida? Então, contextualizar significa você ir colocando dados já existentes no meio que você quer iniciar. A depressão pode vir por processos de bullying, na verdade, de crianças ou mesmo adultos que já passam por constrangimentos e tais constrangimentos já gera essa depressão, já gera essa tristeza, né? O que é que tem que ter no desenvolvimento? Olha, 2 coisas essenciais no desenvolvimento. Tem que ter argumentos, claro, óbvio, e tem que ter justificativas. O que são justificativas, gente? Justificativa significa você dizer o porquê dessas coisas, tá? Pense, na introdução você só vai apresentar. No desenvolvimento, como o próprio nome diz, você vai desenvolver, você vai destrinchar o que você falou na introdução, tá bom? E na conclusão, o fechamento da sua ideia. Então, esses são os componentes básicos de um artigo de opinião, tá certo? Então, veja, na introdução, o que é que tem que ter na introdução? Veja, primeiro, a introdução, ela ocupa o primeiro parágrafo do texto, tá? Claro. A introdução, ela ocupa o primeiro parágrafo do texto.
vai ser apresentada a tese, o problema a ser resolvido, tá certo? Esse primeiro parágrafo, ele deve ser o norteador de toda a discussão que deve ter a seguir, tá? Quer dizer, então, que ele não vai de jeito nenhum, de jeito maneira, ter informações extra. Ele vai ser sucinto, vai ser enxuto. O que eu quero dizer com enxuto? Que ele vai ser assim, o mais breve possível. Ele vai citar e lá no desenvolvimento é que ele vai crescer. Mas por enquanto ele só vai citar. Vamos ver um exemplo? Aqui eu fui atrás de um, certo? E aí eu tenho uma introdução. Olha só como ela começa. Gente, olha como ela começa de uma forma tão irreverente. Sim, uma parte dos adolescentes vai ter depressão. E muitas vezes o comportamento alterado do adolescente passa despercebido aos pais e professores. Há um senso comum em torno da ideia de que todo isolamento e comportamento diferente é mesmo coisa de adolescente. Alguns usam o termo aborrecente para se referir a eles. Essas crenças de que ficar no próprio canto, não se relacionar com a família, ser econômicos nos diálogos, ter rendimento escolar ruim e ficar se mesmado é coisa normal nessa idade, pode dificultar a busca da ajuda. Você observa o que é que tem aqui? Primeiro, tem o problema. O problema é o quê? A depressão. E essa depressão, ela parte de uma tese. Qual é a tese? Aliás, ainda no problema. O problema, o tema que você encontra aí é depressão. Só que a depressão específica. Por quê? Pelo seguinte, a depressão específica, porque a depressão é muito ampla. Nesse caso, a gente já pode ver que o tema central é depressão, mas a gente tem uma segunda palavra-chave que é adolescentes. Então, a depressão nos adolescentes, ou entre os adolescentes, tá bom? A primeira tese é a ideia central. Os pais não percebem que os adolescentes precisam ser ouvidos, tá? E os professores, ele também diz, e passa despercebidos pelos professores, ou seja, coloca também a ideia de que o professor não é um ser norteador, porém, ele tem pouca visibilidade para esse aluno. Então, essa é a tese. O problema é a depressão, a tese é essa visão aí. Mas ele coloca já a intenção, a causa é a depressão e a consequência é a questão de do não relacionar, não é isso? De acharem que é coisa normal, mas a consequência é o quê? A não busca de ajuda. E quando você percebe que está num grau maior, você tenta ajudar, mas renega ajuda. Então, se você observar, aí você tem 3 elementos que foi pedido, que foi justamente a causa, a consequência, né? A apresentação do assunto. Automaticamente, quando você faz uma introdução dessa, você observa que existem marcas da personalidade. Personalidade que eu digo para vocês, quer dizer que alguém já fez em primeira pessoa quando disse sim, uma parte dos adolescentes vai ter depressão. Esse sim já é o próprio autor do artigo de opinião falando nele. Então, você observa que ele já está conversando com o leitor. E quando ele está conversando com o leitor, já dá vontade de ler o próximo parágrafo, não é? E o que é que tem no desenvolvimento? Facílimo. Desenvolvimento, você tem que expor argumentos para convencer a opinião apresentada. Você tem que prender o leitor nos seus argumentos, para que ele sinta ser representado nas suas palavras, e você tem que defender ideias, né? Então, tudo isso você tem lá no desenvolvimento, certo? Vamos dar uma olhada como é que continuou aquele artigo de opinião que a gente estava lendo? A gente vai ter uma noção maior como está o desenvolvimento.
Olha, devemos ficar atento a mudanças. O adolescente que tem um grupo de amigos, pratica esporte, tem bom desempenho escolar e se diverte com seus colegas em semanas ou meses, possa se isolar dos mesmos, evitando com a queda do rendimento escolar, irritado, talvez se automutilando, deixando de fazer atividades que gosta ou de estar com quem gosta, pode estar com depressão. Descuido com roupa, higiene, desenhos escuros e sombrios, poesia sobre a morte e dor, um universo interno de sofrimento e desesperança, e externalizado, inclusive nas artes, observe, se aproxime, escute. O jovem assustados, tantas escolhas a fazer num mundo que não parece ser tão sem esperança, sentem-se pressionados, alguns com dificuldade de assumir sua sexualidade, serem aceitos no grupo, a que preço? E de lidar com a exclusão, né? Então, você observa que aqui já é o desenvolvimento, aqui é maior. E aquele probleminha que ele falou lá na introdução, que ele deixou claro que ia falar da depressão entre os adolescentes, aquele já abrange mais. Fala da questão do bullying, fala da questão da sexualidade, dos cuidados, certo? E aqui ele já abre bastante a ideia do primeiro parágrafo. Então, o desenvolvimento, ele vai poder ter de 2 a 3 parágrafos tranquilo. Introdução é sempre um parágrafo, o desenvolvimento é de 2 a 3 parágrafos, tá? E aí, a gente vai para a conclusão do texto, que é o momento de quê? Mostrar as suas resoluções, né? O que foi defendido, o que foi debatido, né? E apresentar a proposta. Então, ficou assim. Nós abrirmos sobre a nossa preocupação para que eles possam se abrir no caminho para que eles falem nos sentimentos de tristeza, da fala de ânimo e prazer que sente pela vida. A buscar por um psiquiatra deve ser realizada. A busca. A depressão normalmente se manifesta pela primeira vez na adolescência. Trata-se de uma doença, não é bobagem ou um comportamento. Para chamar a atenção, essas afirmações são preconceituosas. Então, você observa que aqui está o traço do que pensa o autor. Nós abrirmos, isso é uma visão preconceituosa, tudo isso aqui, quem está falando é o autor do texto para a gente. E aí você entende que o artigo de opinião utiliza a primeira pessoa, ok? O tratamento pode salvar vidas, pois caso de suicídio, então intimamente ligado com doenças psiquiátricas. Adolescentes deprimidos se tornam vulneráveis às pessoas de má fé ou de psicopatas interessados em causar prejuízo. Adolescentes que aprendem a expressar suas opiniões, suas emoções e contam com a ajuda de profissionais para superar as dificuldades, caminham em direção ao futuro mais coesos para lidar com o mundo externo de exigências e frustrações, tornando-se capaz de viver e usufruir do que há de bom nessa vida. Então, esse é o desfecho. O desfecho é o quê? A solução do problema, tá? Mas lembrando uma coisa, quem dá a solução não é você, você dá a possível solução. O que você acha que se fizer, dá certo. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente dá soluções absurdas que não podem ser realizadas, tá certo? E aí, eu não sou autora desse texto, o autor desse texto, esse é um artigo de opinião, tá? Do José Antônio Farenza, ele é presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda de Santa Catarina, e esse artigo de opinião saiu agora em 2020, em abril, olha só, no Charge de Notícias do Dia, tá certo? Se vocês quiserem ter acesso, tá aí todas as informações para vocês, beleza? Então, vocês tenham aí
gostado um pouquinho mais dessa aula. Eu espero ter tirado um pouco mais das dúvidas de vocês, certo? E fiquem com Deus e a gente segue aí em paz depois dessa quarentena. A gente espera se ver. Nos vermos, né? Aliás, depois da quarentena, eu espero ver todo mundo e a gente poder se abraçar. Na verdade, nos confraternizarmos. Um grande abraço, um cheiro.